Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, live do dia 10 do livro Desperte ao Seu Legado. E o tema de hoje é: seu posicionamento determina seu futuro. O que você faz hoje vai determinar como vai ser o seu dia de amanhã. Todas as ações que você tem hoje determina se você vai de fato construir um legado ou não. O que você precisa se posicionar hoje? Tem uma passagem em Josué 1:9 que diz o seguinte: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa passagem eu acho linda. E essa passagem tem a ver com posicionamento. Ser forte, ser corajoso tem a ver com o posicionamento que eu preciso ter para construir de fato um futuro que resista ao tempo. Como nós estamos falando de legado, como nós estamos falando de construir um futuro, como nós estamos falando de construir algo que perdure, nós precisamos nos preocupar com o nosso posicionamento. A questão é, como que eu tenho me posicionado diante da vida? Como que eu tenho me colocado diante do que a vida me apresenta? Qual que é o meu posicionamento? O que eu defendo? Quais são os valores? Quais são os princípios que fazem sentido para mim, para minha casa, para minha família? Quais são os valores que eu quero me posicionar a favor? Aquilo que você tolera é totalmente aquilo que você vai ter. E às vezes você está tolerando um resultado ruim, você está tolerando uma vida ruim, às vezes você está tolerando um relacionamento ruim, às vezes você está dizendo sim para muitas coisas. Sabe aquela questão de ter dificuldade em dizer não? Não sei se você tem esse tipo de dificuldade. Muitas pessoas às vezes te pedem várias coisas e você tem dificuldade de falar não. E aí você vai assumindo aquele monte de demandas, aquele monte de afazeres, e aí você não consegue se posicionar e fala assim: olha, eu não posso dessa vez, eu não consigo dessa vez. E quando você não se posiciona relacionado a isso, e quando você não diz não também, a sua agenda vira agenda de todo mundo, menos a sua. E aí você acaba tolerando a procrastinação, você acaba tolerando o empurrar para frente, você acaba tolerando a vida que você tem levado. Às vezes você tem não se posicionado na sua saúde física e a frase é: você tem tudo aquilo que você tolera. Então, se você permite que algo prejudicial em sua vida, seja por medo, seja por comodismo, seja por falta de coragem, que estará comprometendo o seu futuro, que estará comprometendo a construção do seu legado, se você permite que tudo isso aconteça, nós precisamos ser maduros o suficientes para entender que é necessário, às vezes, se posicionar diante das dificuldades e entender o seguinte: Deus, para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me criou? E eu já quero responder para vocês. Deus fala o seguinte, lá em Mateus, ele fala: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E é isso. Não se pode esconder uma vela debaixo de uma mesa. Não se pode esconder uma cidade construída no alto do monte. Todo mundo vai ver.
Só que muitas vezes nós não nos posicionamos e aí nós vivemos uma vida escondida. Nós vivemos uma vida de tolerâncias. Sabe uma coisa? Tem muita gente que tem dificuldade em dizer não para o outro. E vai tolerando e não consegue se posicionar. Só que também não quer dizer que você precisa dizer não para tudo. E você ser aquela pessoa indesejada. Aquela pessoa que também diz não para todos e para tudo. Então você sempre também não está disponível. Também não pode funcionar assim. Você deve se posicionar com sabedoria. Você precisa pedir para Deus, Deus, me dê sabedoria. Porque quando você diz sim para todo mundo, você faz tudo para todos, a sua agenda vira a agenda do outro. Na verdade é o contrário, né? Isso, a sua agenda vira a agenda do outro. E aí você começa a fazer tantas coisas para o outro. E você fala às vezes, eu não sobra nem tempo para mim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, porque eu estou sempre fazendo algo para o outro. Você tem tudo aquilo que você tolera. Você tem tudo aquilo que você tolera. Às vezes você não está satisfeito com a sua vida profissional. Se você não está satisfeito com a sua vida profissional, é porque você está tolerando aquela situação e você não assume a responsabilidade de mudar. Você não assume um posicionamento e fala, olha, eu vou tomar uma decisão aqui. Claro que a sabedoria ela precisa fazer parte da sua vida. A sabedoria ela precisa ser algo que você acorde todas as manhãs e você peça a Deus sabedoria. Fala, Deus, me dá sabedoria para esse dia, me dá entendimento, como eu posso me posicionar melhor, como eu posso construir de fato um futuro que resista ao tempo, como eu consigo equilibrar os meus relacionamentos ou todos os meus afazeres, sem dizer não para todo mundo, mas sem também eu ter que dizer sim e ter que fazer tudo para todos. Porque às vezes a sua vida fica um looping, você fica em cima desse looping, até mesmo porque você não consegue dizer não para as pessoas. Isso não tem a ver somente com um posicionamento. Quando você não consegue dizer não, quando você não consegue se posicionar com o outro e você vai tolerando, tem a ver com a sua crise de identidade. E quando a gente entende que nós nascemos para ser luz do mundo e que ninguém pode esconder uma cidade que foi construída no alto do monte, ninguém pode colocar uma vela embaixo da mesa, não pode. E aí nós precisamos entender quais são essas camadas mais profundas, essas camadas de entender da sua verdadeira identidade, porque nós somos chamados para dominar. Em Gênesis 1:26 diz o seguinte, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele fala o seguinte, e que vocês governem sobre todas as coisas. Então eu posso me posicionar sim, eu posso não tolerar. Se você está insatisfeito com o seu casamento, e com muitas coisas dentro do seu casamento, me desculpe, mas eu vou repetir, você tem aquilo que você tolera. Ninguém está falando para você ser um cara chato ou uma mulher chata que não admite nada, que não faz nada. Não é sobre isso, mas é tolerar os excessos. Quando você sente que está tendo excesso e aquilo não está te causando bem, você precisa ter sabedoria para discernir e dizer não. E falar, opa, peraí, a partir desse ato, a partir disso, eu não vou mais tolerar. Eu não vou mais tolerar que às vezes me peçam tudo e que eu tenho que cumprir tudo. Eu não vou ficar mais aceitando isso. Então você precisa se posicionar, porque o seu posicionamento vai determinar o seu resultado.
E aí eu vou perguntar uma coisa para você. O seu posicionamento, ele vai determinar o seu futuro. Então, como você se posiciona nos ambientes que você está? É muito importante você entender o seguinte: ambientes certos. Guarda isso que eu estou falando para você. Ambientes certos. Os ambientes certos determinam o seu futuro. Quando você se posiciona em um ambiente correto, vai determinar como vai ser o seu futuro, como você vai ter os seus resultados, como você vai construir o seu futuro. Quando você olha para 5 pessoas que você mais convive, quem são essas 5 pessoas? Porque essas 5 pessoas são a sua média. Então, eu quero melhorar o meu nível, Rafa, eu quero ter mais resultados, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter um resultado financeiro melhor. Quais são os ambientes que você tem frequentado que vão te levar para esse resultado, para esse lugar? Porque às vezes você quer um resultado positivo, só que você não está andando no ambiente certo, com as pessoas certas. Às vezes você está com aquela pessoa que só te coloca para baixo, aquela pessoa que só te limita, aquela pessoa que não acredita nos teus sonhos. Ei, peraí, é hora de se posicionar, é hora de falar, opa, parou. Porque se você tolera isso, se você tolera que a outra pessoa fique interferindo nos teus planos, interferindo nas suas metas, nos seus objetivos, naquilo que você está sonhando, esse ambiente não é para você. Essa amizade não é para você. Então cuidado quando você anda por ambientes que esses ambientes não te ajudam a crescer, a se desenvolver, a prosperar. Sabe aquele ambiente do julgamento? Se você tolera esse ambiente, você vai viver nesse ambiente. E se você não se posiciona contra esse ambiente vai te consumir, vai te engolir. Então, o seu futuro, ele é moldado pelos seus posicionamentos. E você precisa se posicionar a partir de hoje. Quando nós falamos também de posicionamento, quando você senta em uma mesa, como você se comporta? Que o posicionamento também está relacionado aos seus comportamentos. Como você se comporta quando você senta numa mesa? Às vezes uma mesa é importante. Como você se comporta? Você é aquela pessoa que só gosta de falar de si? Ou você também é um bom ouvinte que gosta de escutar as outras pessoas, de contribuir com as outras pessoas? Porque quando a gente muda essa ótica, peraí, as 5 pessoas que eu mais ando, essas pessoas não me ajudam a crescer, a me desenvolver, a prosperar. Tá, mas vamos inverter essa ótica e olhar para nós, aonde nós temos a nossa responsabilidade. Como eu estou sendo no meu ciclo de amizades? Eu tenho sido essa pessoa que contribui, que ajuda o outro. Eu tenho escutado com uma escuta empática o outro para poder ajudar também? Ou não, eu também sou aquela pessoa do ambiente que eu não ajudo o ambiente a crescer? Porque é muito fácil a gente querer que os outros, às vezes, nos ajudem. Mas eu não estou ajudando aquela outra pessoa. Eu não estou ajudando o meu próximo a também crescer. Eu escutei essa semana sobre relacionamentos. A importância do relacionamento. Primeiro ponto. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. Ele é a minha prioridade. É onde eu preciso crescer em relacionamento, em intimidade. Segundo, às vezes a gente pensa que somos nós mesmos. Diz, eu preciso me relacionar comigo mesmo. Mas o segundo ponto, o segundo relacionamento seria com as pessoas. O que eu tenho
feito para o próximo. O que eu tenho feito para o próximo. Terceiro, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo. Então eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender onde eu preciso me posicionar. Quando a gente fala assim que, Rafa, eu vou olhar para o outro antes de mim. Eu vou olhar para o outro antes de mim. Esse é um mandamento bíblico. Então eu preciso olhar para o outro, eu preciso servir o outro. Ok, mas isso aqui não quer dizer que você não pode se posicionar quando o outro exige algo para você que não te agrada. E é isso que às vezes é necessário a sabedoria, de distinguir. Opa, peraí, acho que passou do ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar, eu vou dizer não. Então você não precisa tolerar tudo o que acontece. Você não precisa aceitar tudo o que acontece. Mas você precisa sim ser um ativo na vida do outro. Você precisa sim ser uma pessoa que contribui, que ajuda essa pessoa a evoluir, a melhorar, a desenvolver, a crescer, a se tornar uma pessoa melhor. Você precisa apresentar Jesus para essa outra pessoa de uma forma onde o fã-clube de Jesus não atrapalhe o relacionamento dessa outra pessoa. Esses dias eu também ouvi isso, sobre a pessoa falou assim, eu até gosto de Jesus, mas o que estraga ele é o fã-clube. Às vezes a pessoa apresenta Jesus ou fala de Jesus de uma forma chata para outra. E aí a outra pessoa não se conecta com Jesus porque às vezes a forma com que foi dita não é interessante, não foi legal. Então, quais são as decisões que você toma hoje? Quais são as ações práticas que você pode fazer hoje para você de fato se posicionar e não aceitar tudo aquilo que colocam diante de você, que te exigem, mas que você também não diga não para tudo. Não é dizer não para tudo, mas é dizer sim para as coisas certas, para as coisas que vão te edificar, para quem de fato precisa da sua ajuda. Entenda lá, o que você precisa dizer não hoje? Quais são as situações que têm te feito mal? Não tem sido positivo para você e que você não gostaria de tolerar mais. Você precisa se posicionar. Você precisa falar, olha, a partir daqui parou. E sabe, se às vezes essa situação, vou ensinar uma regra aqui para você. Às vezes, se essa situação for com alguém muito próximo, o que você vai falar? Vai falar sobre o seu sentimento. Você não vai falar sobre o que a outra pessoa está fazendo com você. Você vai falar do seu sentimento. Olha só, fulano, fulana, quando você faz isso, eu me sinto assim. Eu não me sinto bem. E quando você fala isso, você não está tolerando mais aquilo a partir de então. Então, se você falar comigo assim novamente, infelizmente eu não vou aceitar. Por quê? Porque quando você me trata dessa forma, eu me sinto mal. Então você está falando sobre você está falando sobre o seu sentimento. Você não está falando sobre a outra pessoa, o que a outra pessoa faz para você, o que ela... Olha, não é assim que vocês têm uma conversa, não é assim que o posicionamento com sabedoria se constrói. O posicionamento se constrói com diálogo, com harmonia, com empatia. E aí a outra pessoa vai começar a refletir. Mas essa posição precisa partir de você. Às vezes você tem dificuldade em ter uma conversa difícil. E conversas difíceis são necessárias. Às vezes você tem dificuldade em se posicionar com alguém que tem ferido você. Só que essas conversas difíceis vão determinar o seu futuro. Porque se você se posiciona, você vai construir um futuro que você deseja. Então,
você precisa às vezes ter essas conversas difíceis? Quem são as pessoas que você precisa ter essa conversa difícil? E falar que, infelizmente, eu me sinto assim quando você me trata, assim, quando você diz dessa forma. Então, quais são os relacionamentos às vezes tóxicos que você tem hoje, que você tem tolerado? As brigas, discussões que você tem tolerado, os maus tratos, as palavras de desprezo, de rejeição que você tem tolerado. Você tem tolerado a procrastinação também na sua vida? Que também olhar para nós mesmos e às vezes falar assim, eu não consigo evoluir, eu não consigo fazer uma atividade física, eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. Você tem tolerado a procrastinação? Quais são as áreas que você tem dificuldade em se posicionar? Tenta encontrar essas áreas. E para cada posicionamento, para cada determinada área, escreva uma ação. Olha, com essa pessoa eu vou ter essa conversa difícil. Com essa situação da procrastinação, eu vou começar a agir. É necessário agir. É necessário se posicionar. Seu futuro é moldado pelos posicionamentos que você decide tomar hoje. Então, se você quer construir um futuro, que é a proposta do livro, construir um futuro que resista ao tempo, e não só que resista ao tempo, mas que transforma vidas, você precisa começar a se posicionar, a estar nos ambientes certos, a andar com as pessoas certas, a falar não para aquilo que tem causado mal para você. É necessário se posicionar. E para você construir o seu futuro, o posicionamento ele precisa acontecer. E muitas vezes vão ter que existir conversas difíceis, momentos difíceis. Não é conversas difíceis, não está relacionado à briga, não está relacionado à discussão, mas está relacionado a você falar dos seus sentimentos, que aquilo que o outro faz para você não te faz bem, e que é necessário você se posicionar para que até mesmo esse relacionamento se torne um relacionamento mais saudável, mais forte e que tenha mais unidade. Então, a decisão hoje é: tenha um hábito de tomar decisões onde você entende que você precisa se posicionar. Porque você nasceu para brilhar, você nasceu para crescer, você nasceu para não ter medo, você nasceu para ser corajoso, você nasceu para não desanimar. Essa passagem novamente: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se posicionar significa alinhar as suas atitudes ao que você acredita, agindo com coragem e determinação para viver o propósito que Deus planejou para você. É necessário se posicionar. E que Deus nos ajude a ter sabedoria, entendimento, inteligência para se posicionar da forma certa, para que a gente não tolere mais aquilo que nos causa mal. Vamos fazer uma oração no dia de hoje e pedir para que Deus nos dê esse direcionamento, essa força, e que a gente saiba exatamente como se posicionar. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, eu sei que o Senhor nos escuta, eu sei que o Senhor nos vê. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor, por essa palavra. Assim como o Senhor diz em Josué: seja forte e corajoso, não desanime e nem se apavore,
Senhor, que no dia de hoje eu consiga fazer um exame de consciência, Senhor, e conseguir enxergar o que eu preciso me posicionar, assim, com sabedoria. Quais são as conversas difíceis, às vezes, que eu preciso ter, Senhor, com algumas pessoas, mas que eu tome a decisão de andar nos ambientes certos, com as pessoas certas. Fazer, Senhor, a minha vida valer a pena. E que a minha agenda, Senhor, não seja a agenda de todas as outras pessoas e menos a minha, Senhor. Mas que a minha agenda seja prioridade, Senhor. Seja prioridade. Porque como eu quero, Senhor, ter o coração no lugar certo e ter, Senhor, tempo mais contigo, Pai, eu preciso colocar na minha agenda o Senhor como prioridade. Eu preciso também colocar as outras pessoas, Senhor, mas eu também preciso olhar para mim. Eu preciso evoluir, eu preciso crescer, Senhor, eu preciso me posicionar, Pai. Então que o Senhor me dê sabedoria, me ensine, Senhor, a saber fazer, a conversar, e que essas conversas, Senhor, sejam conversas construtivas, Pai. Que esses posicionamentos sejam posicionamentos construtivos e não posicionamentos que causam, Senhor, desconforto ou destruição. Mas às vezes, se tiver, Senhor, algum tipo de desconforto, nós sabemos que o desconforto gera crescimento. E que se for preciso passar, Senhor, por algum tipo de desconforto, mas que seja um desconforto para crescer, para construir, e não, Senhor, para destruir, Pai. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, para que o dia de hoje seja cheio, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e que a gente se posicione, Senhor, contra tudo aquilo que nos faz afastar da Sua presença, que nos faz, Senhor, fugir da nossa identidade de filho amado de Deus. E que o Senhor hoje possa nos ensinar, Pai, a se posicionar da forma certa, da maneira correta, e que a gente consiga de fato construir um futuro que resista ao tempo, se posicionando do jeito certo. Eu quero te louvar, Senhor, te agradecer e pedir, Senhor, a sua bênção nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que essa palavra entre no seu coração, que você de fato ore, peça para Deus, fala: Deus, eu tenho dificuldade de me posicionar. Peça sabedoria para Ele. Às vezes, se você precisa ter uma conversa difícil, como eu disse aqui, antes de ter essa conversa difícil, não tenha sem antes pedir a orientação do Espírito Santo. Está com seu coração aberto e falar: Deus, me ensine a me posicionar, para que esse posicionamento seja construtivo para a minha vida e para a vida de todos que eu amo. Porque o posicionamento, ele tem que ser um posicionamento para crescer, não para dividir, mas para unir, e para que você e as pessoas que você ama, cresçam junto com você. E que o seu posicionamento hoje determine o futuro de bênçãos que você deseja para a sua vida e para a sua casa. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, e a gente vai se vendo por aqui. Fiquem com Deus.